Olá pessoal, tudo bem? Então vamos de teste, ok? Conforme foi divulgado nos stories das nossas redes sociais, hoje, como proposta do nosso espaço pedagógico psicopedagógico, estou trazendo para vocês um teste para os pais. É um teste de Márcia Belmiro, bem legal, que vai nos permitir realizar uma reflexão aprofundada, uma autoavaliação, né? Nós precisamos constantemente estar nos autoavaliando, como pessoa, como profissional, como pais, né? Frente a esses desafios contemporâneos que é a educação, né? A educação dos filhos. Então, o que é que eu sugiro para vocês? Eu sugiro que vocês separem um papel e uma caneta e que também estejam abertos para esse processo de reflexão. Assim como toda proposta de pesquisa, o teste ele tem sua porcentagem de acerto, assim como porcentagens também de erros. Então, solicito para que vocês estejam atentos a alguns pontos e que vocês possam absorver aquilo que pode contribuir para a melhoria do desenvolvimento da sua relação com a sua criança e com o seu adolescente, ok? Então, hora ou outra, vocês vão perceber que eu vou estar aqui desviando o olhar, porque eu tenho um apoio aqui do computador, que vai estar me auxiliando nesse processo. Então, vamos de teste? Então, a pergunta é: como está a minha comunicação com o meu filho? O que é que vocês irão fazer? Vocês irão responder as questões utilizando os seguintes tópicos: raramente, às vezes ou sempre, ok? No final do teste, a gente tem uma pontuação que vocês irão tabular e, posteriormente, iremos dialogar um pouco sobre os resultados. Então, a primeira questão, anote aí. Eu tenho clareza dos principais desafios que meu filho tem na sua vida? Então, atualmente, você pai, você mãe, vocês têm clareza desses desafios? Raramente, às vezes ou sempre? A segunda questão: quando temos pontos de vista diferentes, conseguimos chegar a um acordo e respeitar a opinião do outro? Então, na relação familiar, vocês têm essa relação aberta ao ponto de respeitar o ponto de vista de cada um, ou tudo termina sempre numa grande confusão, não é? Ponto 3. Eu consigo demonstrar que me importo com os problemas do meu filho, mesmo quando algo me parece muito pequeno? Tá? Então, que grau de atenção vocês como pais, vocês dão para os problemas que as crianças e os adolescentes julgam ter? Não é? Então, vocês precisam também estar refletindo sobre isso. E aí, vocês irão inserir uma das 3 palavras: raramente, às vezes ou sempre. 4. Meu filho sabe com clareza como eu espero que ele se comporte em cada situação? Seria em casa, na escola, na família, em ambientes sociais. Os filhos de vocês, eles sabem com clareza como eles devem se comportar? Raramente, às vezes ou sempre. Ponto 5. Eu falo não para os desejos do meu filho, quando tenho clareza de que é o melhor para ele. Ou essa relação, raramente, às vezes, né, ou sempre, ou essa relação é atribuída apenas a um dos responsáveis dessa criança ou do adolescente, tá? Então, é importante que vocês façam essa autoavaliação para compreender de que forma vocês estão contribuindo para a harmonia na sua família, ok? Vamos para o ponto 6. Temos uma rotina com programações em família. Meu filho participa da construção dessa rotina? Ou seja, já que os pais trabalham, têm uma carga horária exaustiva durante a semana, espera-se que pelo menos uma vez na semana, né, o final de semana, o feriado, tenha uma programação em família, e que essa programação, a criança ou adolescente também eles possam participar dessa construção, dessa rotina. Então, como acontece isso na sua família?
Né? Você vai me responder raramente, às vezes ou sempre. Com que frequência isso ocorre, isso acontece? O ponto 7. Eu encontro e converso com os 3 melhores amigos do meu filho. Vocês sabem quem são os 3 melhores amigos do seu filho? Referente a essa questão, alguns pais dizem, eu sei, é o João, é a Maria. Então, não identificar por nome, mas saber questão de gostos, questões de afinidade, questão de referência. Vocês sabem de fato quem são os melhores amigos dos seus filhos? Tá? Então, vocês irão responder aí. Raramente, às vezes ou sempre. Próximo ponto. Eu reajo de forma proporcional aos eventos e problemas que ocorrem no meu relacionamento com o meu filho? Raramente, às vezes ou sempre. 8. As discussões ocorrem sem sentimento de culpa ou tentativa de culpar o outro pelos problemas? Como ocorrem as situações de discussões? Existe sempre o dono da verdade? Ou como vocês se organizam nessa relação, nessa harmonia familiar? Tá? Vocês procuram sempre apontar o problema e buscar estratégias de resolução ou só encontrar o culpado para a situação? Então, de que forma vocês trabalham esse contexto emocional com sua criança ou seu adolescente? Né? Raramente, às vezes ou sempre. Próximo. As discussões ocorrem sem sentimento de culpa ou tentativa de culpar os outros pelo problema? Já foi, né? Essa. O outro. Faço um monitoramento sobre o que o meu filho acessa na internet na minha ausência? Consigo controlar o uso desses recursos tecnológicos? Esse é um problema bem sério, né? Que aí vem causando uma certa inquietação aos pais. Essa questão do controle. É importante que os pais tenham essa ferramenta, a internet, como também uma ferramenta para controlar esse acesso. E um fator que é importante, aí a mídia, constantemente a gente vem identificando fatos desse uso excessivo, né, dessa falta de monitoramento. E aí é importante que os pais compreendam que controle não é invasão de privacidade, tá? Então, quando a família tem uma relação aberta, tem um diálogo aberto, eles conseguem, com frequência, monitorar e orientar os filhos acerca desses acessos, ok? E, por fim, o número 10. De 1 a 5, que nota o seu filho lhe daria? Não é? Então, de 1 a 5, que nota o seu filho lhe daria? Seja honesto, tá? Com você mesmo e deixa um pouquinho o seu ego de lado. É um processo de autoavaliação, ok? Anotou aí tudo direitinho? Raramente, às vezes, sempre, né? Dentro dessas 10 questões, e que aí são questões que realmente mexem com o contexto de autoavaliação de cada indivíduo, para que a gente também comece a definir as nossas prioridades, tá? Se o seu filho é prioridade, né? Lembra que a gente já publicou isso nos nossos stories e redes sociais. Se seu filho é prioridade, por que é que você dedica tão pouco tempo para ele? Então, são momentos de reflexão sobre a nossa ação e a nossa prática. Será que o processo de educar nós não estamos delegando para outros profissionais? Nós não estamos terceirizando a educação familiar? Não é? É importante a gente pensar nesse contexto. E aí, agora nós iremos para o processo de tabulação do nosso teste, ok? Então, como nós iremos calcular o resultado? De acordo com o que vocês pontuaram aí, raramente, às vezes, sempre, cada situação será enumerada, né, com uma determinada pontuação. Se vocês colocaram raramente, onde vocês colocaram raramente, vale 1 ponto, ok? Onde vocês colocaram às vezes, vale 2 pontos. Onde vocês colocaram sempre, vale 3 pontos, ok?
Então, aí vocês terão 1 minuto para que vocês possam estar tabulando esses resultados e, posteriormente, a gente vai estar fazendo a socialização desses resultados. Também está conversando um pouco. Nós vamos também estar colocando aqui algumas sugestões. Fiquem ligados nos nossos stories. Nós iremos colocar algumas sugestões sobre que forma vocês podem intervir de acordo com a pontuação que vocês tiveram, certo? Então, vamos lá. Então, vamos lá, gente, com o nosso resultado do nosso teste. Então, da seguinte forma. Se você tirou de 10 a 18 pontos, fique atento ao processo que eu vou estar lendo aqui. Eu vou virar um pouquinho, que aí eu vou estar aqui tendo como apoio o computador, ok? Então, para os pais que tiveram de 10 a 18 pontos, o resultado foi o seguinte. Assim como a maioria dos pais de crianças e adolescentes, você enfrenta grandes desafios. Nesse desafio de lidar com seu filho, com certeza, tanto você quanto seu filho já perceberam essa dificuldade e não estão plenamente satisfeitos, embora seja difícil que uma criança ou adolescente mostre disposição em mudar uma situação como essa, ok? Então, se você fez esse teste, isso significa que você já deu seu passo inicial, que é visar possibilidades de mudanças, né? Mudanças de posturas, mudanças comportamentais que podem contribuir para a harmonia na sua família. Geralmente, o primeiro passo para essa melhoria deve ser dado pela figura mais madura da relação, né? E quem é a figura mais madura de uma relação de pai e filho? Os pais, né? Então, os pais precisam assumir o seu papel de adulto nessa relação e buscar intervenções que possam contribuir para a harmonia da família, ok? Trata-se de uma mudança trabalhosa, quando a relação já está desgastada. Mas, com certeza, vale muito a pena o resultado, porque, afinal, o primeiro passo vocês já deram, ok? Então, fiquem atentos a esses processos. Se vocês estão tendo dificuldade nessa relação, é importante que vocês procurem apoio de profissionais, tá? Um psicólogo, um psicopedagogo ou um terapeuta ocupacional, um outro profissional que possa estar auxiliando neste processo. Para os pais que tiveram o resultado de 19 a 24 pontos, nós temos a seguinte consigna, ok? A relação entre você e seu filho não é cheia de conflitos, mas também ainda não é repleta de confiança e companheirismo. É provável que nem você e nem o seu filho estejam realmente insatisfeitos com essa relação. Mas também é improvável que seu filho confie muito em você em situações de grandes desafios. E isso é ótimo, né? Que se tenha esse diálogo, que se tenha essa relação. Fortalecer a relação e comunicação entre vocês é um passo importante para se preparar para situações de grandes desafios e para que a convivência seja cada vez mais prazerosa e transparente. O primeiro passo vocês já deram. Agora, o que é necessário é consolidar essa relação. Uma dica importante que nós damos, né? Seria separar um tempo semanalmente, né? Um tempo semanalmente para essas relações, fortalecer essas relações com as crianças e um adolescente. Assistir uma série preferida, um filme, tomar um sorvete, um açaí, um simples passeio na avenida, um passeio de bicicleta. Criar ações que demonstrem para o seu filho que você tem interesse nas programações em família e que ele é prioridade na sua vida, ok? E para os pais, né, que tiraram de 25 a 30 pontos, nós desejamos parabéns, né, felicitações para os pais que tiveram de 25 a 30 pontos. Você com certeza é inspiração para vários pais. Você consegue mostrar interesse pelos desafios de seu filho e, ao mesmo tempo, estabelecer limites, né, que é uma grande dificuldade das famílias hoje em estabelecer limite para essas crianças e adolescentes. Um dos maiores trunfos é conseguir comunicar sem culpa e julgamento. Então, a gente precisa ter, né,
esse rapport com com as nossas crianças, os nossos adolescentes, em saber dialogar sem culpar ninguém nessa relação. É chamar atenção sem expor, sem tentar colocar em jogo a questão da relação interpessoal e intrapessoal no ambiente. Então, o que é que nós sugerimos? Sugerimos a esses pais que vocês possam estar participando com frequência de reuniões de pais e mestres, vocês possam estar compartilhando as experiências de vocês com os amigos, com os grupos de pais, para que a gente possa estar fortalecendo cada vez mais a educação familiar, ok? Nós sabemos que a rotina do nosso dia a dia, às vezes, nos impede de ser os pais, as mães que desejamos ser, não é, ao longo desse processo, mas que a gente nunca esqueça que a nossa prioridade é a nossa família. E isso não deve nunca ficar em segundo, terceiro, entre os últimos planos nas nossas atenções, ok? Então, gente, como nós percebemos, a autoavaliação é um grande processo de autorrealização. Então, nós precisamos constantemente estar realizando etapas de autoavaliação para que possamos nos tornar pessoas cada vez melhor, seja no nosso espaço profissional, seja no nosso espaço pessoal, certo? Então, diante de todos esses processos que nós tratamos aqui, é importante a gente estar dialogando sobre a etapa da educação, a relação dos pais com o ambiente escolar, não é? A família e a escola precisam ter uma relação cordial. Assim como em casa, a família, o pai, a mãe, vocês são referências para a criança ou adolescente. Na escola, o professor, o coordenador pedagógico, o diretor da escola são referência para esses estudantes. Então, esse espaço, essa relação entre família e escola precisa ser uma relação afetiva, harmoniosa, né? Porque nenhuma criança e nenhum adolescente, eles desejam perder a referência desses profissionais e desses índices familiares que contribuem para o seu processo de desenvolvimento, certo? Então, espero que ao longo desse teste tenha possibilitado a vocês momentos de reflexão. Ao longo dos nossos vídeos, dos nossos stories, nós vamos estar compartilhando outras informações que vão estar ajudando os pais e também as nossas crianças e adolescentes, assim como educadores, profissionais da educação, sobre este processo. E nós estamos aqui no Espaço Pedagógico e Psicopedagógico Carmen Emanuela Moraes, localizado no edifício ProCenter, na sala 24, tá? Nós oferecemos o serviço acompanhamento pedagógico com professores especializados na área de educação, fazem um trabalho personalizado, assim como também o nosso atendimento psicopedagógico. A gente precisa identificar esses fatores e dificuldades que interferem não só no processo de desenvolvimento e da aprendizagem dessa criança e desse adolescente, assim como a relação de inter e intrapessoal de cada indivíduo.